Bom, vamos falar agora de referenciais cartesianos. Hoje vamos restringir-nos apenas à parte do plano. A primeira coisa que eu falo aqui é sobre a divisão que se costuma fazer no plano em quatro quadrantes. Estes quadrantes são uma espécie de uma. É como se pegássemos no plano e dividíssemos em quatro fatias, sendo a primeira fatia aquela onde o x e o y são positivos, e depois caminhamos ao contrário do ponteiro do relógio e obtemos o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Portanto, aqui no primeiro o x e o y são positivos, no segundo só o y é que é negativo, no terceiro são os dois negativos e no quarto o x é positivo e o y é que é negativo. Pronto. Às vezes pedem para definir, para verificar em que quadrante é que está um determinado ponto. Quer dizer, há vários tipos de exercícios diferentes que podem estar relacionados com os quadrantes. Mas vamos passar a coisas mais práticas. Vamos falar das retas, do tipo de retas que são definidas nesta fase inicial no plano. Portanto, no início falam-se das retas horizontais e das retas verticais. Por exemplo, como é que se traça a reta x igual a 3? Ora, vamos aqui ao ponto x igual a 3 e fazemos uma reta vertical x igual a 3. Se notarem, porque é que esta reta é que é x igual a 3? Porque o x é fixo, a única coisa que varia é o y. Por exemplo, se for uma reta y igual a menos 2, íamos aqui ao eixo dos y, descobríamos o menos 2 e fazíamos uma reta horizontal. Está bem? As outras retas especiais que faltam definir aqui são a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é y igual a x. Porque é que ela se chama a bissetriz dos quadrantes ímpares? Isto de bissetar é cortar ao meio. A bissetriz dos quadrantes ímpares, que é y igual a x, corta ao meio os quadrantes ímpares. Portanto, o primeiro e o terceiro quadrante. Esta é y igual a x. A outra, y igual a menos x, chama-se bissetriz dos quadrantes pares. Porquê? Porque corta o segundo e o quarto quadrante. Está bem? Depois, a partir destas retas, vamos definir regiões. Vamos definir semiplanos. Por exemplo, se eu tiver x maior do que um certo valor, por exemplo, x maior do que 2, eu traço a reta, até vou meter aqui a tracejada, porque o maior não inclui a reta. Traço a reta x igual a 2 e como o x é maior, temos que pintar para o lado direito. Se fosse menor, seria para o lado esquerdo. Imaginem, por exemplo, x menor ou igual do que 3. Traço a reta. Agora vou traçar a reta a carregado por causa do igual, está bem, volto a repetir, e se é menor ou igual é para este lado. E o mesmo se faz com y maior e y menor. Por exemplo, y maior do que menos 1. Chegamos aqui, traçamos a reta y igual a menos 1, aquela que eu defini há bocadinho, maior pintamos para cima. Porque o y é maior, se é maior está para cima, está bem? Os maiores são para aqui, os menores são para aqui. Aqui é os maiores para o y, aqui os menores para o y, aqui os maiores para o x, aqui os menores para o x. Finalmente, também se faz a mesma coisa para a bissetriz dos quadrantes ímpares e dos quadrantes pares. Se eu, por exemplo, tiver isto, primeiro traço a bissetriz, esta é dos quadrantes pares, e pinto para cima, porque está y maior ou igual. Está bem? Convém estar o y isolado. Por exemplo, uma expressão do género x maior ou igual do que menos y é estranho. Então o que é que se pode fazer? Podemos passar o y para aquele lado, o x para aquele e ficamos com y maior ou igual do que menos x. Ok. Então esta é esta região aqui. Está bem? Para que não haja grandes questões, grandes dúvidas, tentem ter sempre a incógnita y isolada, sempre que possível. Está bem? Porque há situações em que não há y. Como foram aquelas primeiras que eu referi há pouco, aquelas do x maior e do x menor. De qualquer das formas, por exemplo, este tipo de situações, eu prefiro ter o x sozinho do lado esquerdo. Portanto, se eu passar para o lado esquerdo, fico com isto. Depois tenho que multiplicar por menos 1. Recordem daquilo que deram no nono ano. Ao multiplicar por menos 1, a desigualdade roda. Está bem? Não é que tenha que ser assim. Como é que isto se podia fazer diretamente sem fazer estes passos aqui, sem fazer esta parte? Então, se o 3 é maior do que o x, quer dizer que o x é menor do que o 3. E obtemos esta expressão aqui. Também podia ser visto assim, está bem? Antes de passarmos a ver algumas operações com conjuntos, eu queria só identificar aqui a última parte teórica, depois já vou resolver um ou outro exercício sobre este assunto, está bem? Depois já vamos ver como é que se faz esta coisa das reuniões e das interseções e das leis de Morgan, esta confusão toda que aqui está. Mas antes disso queria falar das simetrias no plano. O que é isto da simetria? Imaginem que vocês têm um ponto qualquer. Por exemplo, o ponto 1, 3. Pronto, temos aqui o ponto 1, 3. E queremos fazer uma simetria em relação ao eixo do x. Ou seja, em relação a este eixo aqui. O que é que vai acontecer? O ponto que está aqui, o 1, 3, vai passar cá para baixo.
faz um espelho. Ou seja, o que é que vai mudar de sinal aqui nesta simetria? O que muda de sinal é o y, que é o que eu digo aqui. Numa simetria em relação ao eixo do x, o que troca de sinal é o y. E se fosse uma simetria em relação ao eixo dos y? Era ao contrário. O que trocava de sinal já seria, vou chamar este A2', o que trocaria de sinal seria o x. E se for relativamente à origem? Ora, relativamente à origem, troca tudo de sinal. Portanto, passaria, o ponto A3' passaria a ser -1, -3. E já estão as três primeiras situações resolvidas. Vamos ver mais outra simetria, agora as especiais, relativamente às bissetrizes. Portanto, recapitulando, simetria relativamente ao eixo do x troca o y de sinal. Simetria em relação ao eixo dos y troca o x de sinal. E simetria relativamente à origem trocam os dois de sinal, o x e o y. Vamos voltar a colocar aqui o ponto 1, 3. E vamos ver o que é que acontece quando fazemos uma simetria em relação a esta bissetriz dos quadrantes ímpares. A reta y igual a x. Neste caso ele passa para aqui. O que acontece nesta situação é que o ponto 1, 3 passa para o ponto 3, 1. Ou seja, trocam de lugar. Já não tem a ver com sinal isto. Elas vão trocar de lugar, porque se isto era um 3, este passa a ser o 3, 1. Portanto, a minha simetria, o A' passa a ser o ponto 3, 1. E se for relativamente à bissetriz dos quadrantes ímpares, dos quadrantes pares, desculpem, quadrantes ímpares foi o que eu fiz agora. Neste caso, a simetria passa para aqui. Portanto, o tal espelho, isto de fazer uma simetria é como se vocês imaginassem aquela reta como sendo um rio. E vocês estão a ver, isto imagina, eu costumo dizer isto, sei que pode parecer um bocado estúpido, mas a mim ajuda-me. Se vocês estiverem aqui a imaginarem isto como se fosse uma árvore, onde é que se localiza, onde é que ficaria uma árvore que estivesse exatamente do outro lado do rio, oposto. Portanto, o que eu no fundo estou a fazer é traçar uma perpendicular a esta reta, traço uma perpendicular a passar neste ponto e a distância tem que se manter. Portanto, fazer uma simetria em relação a alguma coisa é traçar uma perpendicular e colocar um ponto exatamente à mesma distância da reta inicial, a reta à qual se faz a simetria. Portanto, voltando aqui, quando se faz uma simetria relativamente à bissetriz dos quadrantes pares, não só trocam de lugar os valores, porque este parece-me ser o -3, -1, como também trocam de sinal. Portanto, o ponto que era 1, 3, troca de lugar e de sinal. Portanto, passa a ser -3, -1. No fundo, é quase como se fosse uma fusão entre a simetria em relação à origem e a simetria em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Portanto, troca de lugar e troca de sinal. E, relativamente às simetrias, está tudo dito. Falta só falar aqui um bocadinho sobre as condições. Porque vão haver agora alguns exercícios em que vos dão um determinado desenho, utilizando estas retas que nós estivemos a definir agora, portanto, voltando um pouco atrás, ver aquela parte das retas, porque eu guardei esta matéria para o fim, porque eu vou já fazer um exercício relacionado com este assunto, em que nos dão uma determinada região e pedem-nos para dizer qual é a condição que define essa região. Por exemplo, imaginem uma coisa deste género, assim. Isto, juntamente com isto aqui. E os valores são: este é -1, este é -2, este é -4, este é 2 e este aqui também é 2. Como é que se trata, como é que se descobre qual é a condição que é definida por... E ainda falta aqui isto, este é -3. Por exemplo, começando aqui por este quadrado que aqui está, é mais do que um retângulo, é um quadrado. Se repararem, ele é definido por 4 paredes. Então, como tem 4 paredes, nós podemos utilizar uma condição para cada uma destas paredes. Por exemplo, esta parede aqui de cima é y menor ou igual do que -1. A parede de baixo é y maior ou igual do que -3. A parede do lado direito, esta aqui, desculpa, eu vou ter que apagar isto. Estava confuso. Portanto, eu vou voltar a desenhar a condição. Isto era 2, este era 2, depois era -1, -3, -2 e -4. Eu estava no y menor ou igual do que -1, y maior ou igual do que -3, x menor ou igual do que -2, porque está à esquerda do -2, e x maior ou igual do que -4. Quando eu estou a definir um bloco só, eu chamo estes blocos, eu separo tudo por is.
Até é assim que vocês dizem, não é? Ele está antes, o x está antes do menos 2, e está depois do menos 4, e está antes do menos 1. Portanto, este símbolo aqui representa i. Tem a ver com a interseção. Está bem? Eu estou a intersetar conjuntos. Depois, o que é que eu faço para outro bloco? Eu vou reunir o bloco que está em baixo com este que está em cima. Portanto, eu meto o ou. O ou tem a ver com reunião de conjuntos. Neste caso, as duas paredes são y menor ou igual do que 2 e x maior ou igual do que 0 e aquela ali é a parte de cima da bissetriz dos quadrantes ímpares. Portanto, ficará i y maior ou igual do que x. Está bem? Portanto, vão começar a aparecer alguns exercícios assim, em que as figuras têm mais do que um bloco. O meu conselho é trabalharem um bloco de cada vez e para cada um desses blocos verem as paredes que o constituem. Esses blocos convém que sejam convexos, convém que seja tudo unido. Porque, por exemplo, se fosse uma coisa assim, se fosse um bloco assim, o meu conselho neste caso é primeiro trabalharem, por exemplo, este quadradito aqui e depois reunirem com este retângulo. Não dá para fazer tudo de uma vez. Está bem? Portanto, convém que sejam blocos que eu consiga chegar de um ponto ao outro sem sair desse mesmo bloco. É chamado um conjunto convexo. Bom, falta só referir aqui, portanto, aquilo que eu digo no resumo é apenas isto. Portanto, se normalmente neste tipo de exercício é pedido, a partir de uma condição, fazer o desenho ou ao contrário. E aquilo que eu digo é, blocos diferentes devem estar separados por uma reunião. E cada parede de cada bloco corresponde a uma condição. E essas condições que fazem parte do mesmo bloco devem estar separadas por interseções. Por isso é que eu digo aqui, o primeiro bloco tem um certo conjunto de paredes. Então fica a primeira parede, e a segunda, e a terceira, por aí fora. Depois reunimos e fazemos o mesmo para o segundo bloco, e o mesmo para o terceiro, e por aí fora. Tá? Eu no final falo aqui da negação de uma condição. Não é muito comum isto aparecer, mas de qualquer das formas vou falar disto. O que é que este til representa? Significa que eu estou a negar esta condição. Se eu estou a negar que o x é maior ou igual do que menos 3, quer dizer que o x é menor do que menos 3. Depois, se eu tivesse a negar, por exemplo, deixem-me cá meter aqui uma condição. Então, imaginem que eu queria fazer a negação desta interseção. O y maior fica menor ou igual, o x menor ou igual vai ficar maior e o contrário de uma interseção é fazer a reunião. E já agora, na reunião pintamos tudo, na interseção só pintamos onde estão os dois conjuntos ao mesmo tempo. Também vocês já tinham feito reuniões e interseções na reta real. Portanto, estes conceitos não são novos, fizeram isto no nono ano, está bem? Portanto, esta coisa de, no desenho, reunir ou intersetar, reunir é, se vocês basta pintarem uma cor porque conta tudo, na interseção utilizem duas cores, normalmente ajuda bastante. Por exemplo, deixem-me cá já agora meter aqui, para vocês verem a diferença entre uma situação e outra. E y menor do que 3, o que é que muda se for assim? Por exemplo, este aqui fica x maior do que 0. Tínhamos que meter aqui a reta vertical do x igual a 0, convinha que estivesse atracejado. Maior do que 0. E y maior do que 3, desculpem. Então era x maior do que 0 e y maior do que 3, menor. Acho que era menor que estava. Portanto, x maior do que 0. E vou mudar aqui a cor, que era o que eu queria fazer há bocado. E y menor do que 3. O 3 está aqui. O que é que dá o conjunto resultado? O resultado final dá esta espécie de retângulo infinito, está bem definido aqui por este cantinho. Eu pintei a duas cores porque na interseção contam apenas o sítio onde estão os dois conjuntos definidos, está bem? É a interseção, é onde estão os dois ao mesmo tempo. Se aqui em vez de interseção tivesse reunião, aí não havia dúvida nenhuma. Contava tudo, está bem? Ou seja, contava tudo menos este cantinho aqui superior do lado esquerdo. Bom, finalmente vamos resolver aqui um exercício sobre este assunto. Vou puxar aqui um bocadinho para a frente. Temos aqui as secções. Ok, pode ser, por exemplo, vamos ver este exercício aqui em baixo. E depois também ver se resolvemos o exercício com a parte das simetrias. Bom, neste caso, nós estamos a considerar estes dois pedacinhos que aqui estão e queremos saber qual é a condição que os define. Parece-me a mim que, neste caso, temos um bloco, este aqui, que vamos reunir com este bloco que aqui está. E cada um destes blocos tem três paredes. Por exemplo, se pegarmos neste bloco aqui,
fica o x menor ou igual do que 1, porque estamos a pintar para a esquerda do 1, estamos a pintar para cima do 0, y menor ou igual do que 0, e relativamente à bissetriz dos quadrantes ímpares, estamos a pintar para baixo da bissetriz, y menor ou igual do que x. Esta será uma das paredes. E agora definimos a outra da mesma forma. O x é maior ou igual do que menos 1, o y é menor ou igual do que 0, e agora já pintamos para cima da bissetriz. Sendo assim, a resposta certa, certamente que a B e a C não são. Agora vamos ver qual delas é que está correta. Esta aqui está x maior do que 0. Não, não é esta. Esta não é. Será esta aqui. Está y menor do que 0, x maior que menos 1, y maior do que x, que é esta condição. Está ao contrário daquilo que eu fiz. E depois está y maior ou igual do que 0, y menor ou igual do que x e x menor ou igual do que 1. Confirma com tudo aquilo que eu tive a fazer. Tá? E ou é com este tipo de condições, ou seja, vocês têm o desenho e pedem para vocês obterem a condição, ou ao contrário. Também já vi situações em que vos pedem para desenhar. Está bem? Olhar para... Estava só a tentar encontrar aqui um exercíciozito com simetrias. Eu sei que eles andam para aqui. Ah, está aqui, está aqui. Ok. Então vamos fazer um exercício de simetrias. Muito rapidamente, vamos fazer aqui o 6.1. Imaginem que queremos fazer a simetria do ponto 1, menos 2. Eu vou só mostrar aqui o desenho, é melhor puxar um bocadinho para cima. Queremos fazer aqui uma simetria do ponto Q, que é o ponto 1, menos 2, relativamente ao eixo dos y. Lembrem-se que quando fazíamos uma simetria relativamente ao eixo dos y, era o x que trocava de sinal. Portanto, fica menos 1, menos 2. Este é o ponto Q'. Relativamente ao eixo do x, o que muda de sinal já é o y. Fica 1, 2. E relativamente à origem, trocam os dois de sinal. Fica menos 1, 2. E está feita a simetria. Está bem. Portanto, uma coisa que eu provavelmente vou repetir algumas vezes durante estas aulas é que o que é muito importante nesta fase do 10º ano, vocês vão ter vão aprender muitos conceitos teóricos novos. É um ano carregado de novos conceitos. Vão haver muitas fórmulas novas. Isto está apenas no início. Hoje já falámos desta coisa das simetrias, já falámos desta coisa das retas verticais, das retas horizontais, da bissetriz. Convém que vocês conheçam muito bem os conceitos antes de se aventurarem a resolver exercícios. Ou, se estiverem a resolver exercícios, tenham as fórmulas por perto no início. Porque enquanto as fórmulas não estiverem bem assentes, que vocês conheçam bem essas fórmulas, muito dificilmente vão conseguir resolver exercícios em condições, ou pelo menos com segurança, com aquela segurança que teriam se soubessem bem todas estas regras. Portanto, o meu conselho numa fase inicial é conhecerem estas fórmulas. Eu tenho aqui no resumo, vocês façam também o vosso próprio resumo. Se quiserem, claro. Têm aqui estas fórmulas todas e depois a partir daí, aí sim, comecem a resolver exercícios. Vão aumentando o grau de dificuldade, vão tentando fazer exercícios diferentes, porque cada vez mais o trabalho deve ser feito não na véspera do teste, porque nem sempre isso dá resultado. Depois a matéria aglomera-se muito, é muita coisa para ver de uma vez só. Mas se vocês forem trabalhando um bocadinho diariamente, vão ver que vão ter resultados muito positivos. Eu volto a dizer, o 10º ano, principalmente esta parte de geometria, exige uma certa capacidade de dedicação e de trabalho e de esforço, porque é um bocadinho mais, o grau de dificuldade é um bocadinho superior àquilo que vocês tiveram a fazer no 9º ano. Tá? Não vos chateio mais com esta coisa do vosso método de estudo. Encontrem o método que é ideal para vocês. Até uma próxima aula. Já agora, a próxima aula vamos fazer mais ou menos isto, só que agora para regiões definidas no espaço. Vamos deixar de trabalhar no plano, vamos passar a trabalhar em 3 dimensões. Até uma próxima aula.